Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, em nome de Jesus. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 24. Lucas 17, 24. Amém? Podemos? Amém. Lucas 17, 24 diz: Portanto, a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e a beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Por isso, lembrai-vos da esposa de Ló. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou lendo ainda o livro de Lucas, já estou no fim. Até conversando com meu amado pastor Jorge, a Bíblia é um livro onde há muitos tesouros que Deus ele nos revela a cada leitura. Você lê, você lê, você lê. E a cada dia que você lê, Deus vai te revelando, Deus vai te mostrando. E essa passagem, ela saltou sobre mim de uma forma diferente. Eu não sei se vocês têm notado, irmãos. Você vê como a terra, ela está a cada dia mais sendo destruída. O pecado, ele tem crescido muito. Eu não sei se vocês têm notado como as pessoas, elas não têm percebido ao que está acontecendo, não têm sentido sensibilidade do que está acontecendo. Você vê que nós passamos por um período pandêmico, um período onde morreu muitas pessoas, e mesmo após o fim, muitas ficaram debilitadas. Pastor Jorge até mencionou aqui numa palavra que ele trouxe que, em meio a isso, muitas pessoas faziam rodas de orações, e isso não era oculto. Isso está diante de todos, na internet, todos viram. E você vê que, em meio a esse período, a movimentação do ser humano estava de uma forma, de busca a Deus, que você via até pessoas que nem imaginavam orar, estavam orando, porque a morte estava diante de todos. Muitas pessoas morreram. Mas logo após o fim, você já não vê mais isso.
Você já não vê mais pessoas se reunindo, louvando, adorando, mencionando o nome do Criador do céu e da terra. Você não vê. Por quê? Há uma falsa calmaria. Há uma falsa paz, vamos dizer assim. Está tudo tranquilo. As pessoas têm prosperado. As pessoas têm crescido. As pessoas estão buscando a crescer fisicamente, buscando a crescer financeiramente. Muitos têm se dedicado a estudar, faculdade, cursos, porque se passou esse período perigoso, onde muitos ficaram com medo, perto de casa, chegaram a escrever em portões: afaste dessa casa, não entre. Por quê? As pessoas ficaram com medo de morrer. E você vê, hoje em dia, como quem tem um pouco de espiritualidade tem visto que não está nada bem. Mas para quem não tem, acha que está tudo normal, onde não está normal. Diante de nossos olhos, você deve ter visto grande furacão que tem passado nos Estados Unidos, mas não somente ali. Você tem visto o Brasil debaixo de fogo. Quantas cidades estão pegando fogo, Pantanal pegando fogo, animais morrendo, pessoas perdendo suas vidas, sua casa, aquilo que tanto lutou para construir, agora estão sem. Nós passamos por um período grande de enchente. Quantas pessoas perderam seus lares, suas casas e suas vidas? Quantas doenças têm acontecido diante dos nossos olhos? Quantas catástrofes têm acontecido diante dos nossos olhos? Não está normal. Mas você percebe diante de alguns ou de muitas pessoas que parece que está normal. Parece que nada tem acontecido. Elas têm a cada dia mais e mais e mais se dedicado a crescer nessa terra. Não que seja errado. Não que seja pecado você crescer fisicamente, querer trocar de carro, isso não é errado. Mas nós sabemos que quando a prioridade se torna isso, e o Senhor é deixado de lado, isso se torna um erro. Você vê que Jesus está mencionando, antes dele falar da sua vinda, e nós temos o pleno conhecimento da palavra, que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo, porque é o projeto de Deus a salvar a sua melhor criatura, porque ela se perdeu, porque ela esqueceu da promessa. Quantos têm esquecido da promessa que Jesus virá buscar a sua igreja? Que ele virá buscar a sua igreja. Pouco é ser falado, pouco é mostrado. A Bíblia vai dizer que os falsos profetas, eles cresceriam muito nos final do tempo. E o que sairia da sua boca seria algo do mundo, ou seja, o que sairia da sua boca seria algo terreno. Não é se falado mais das coisas que são do alto. Não é se falado mais das profecias. Não é se falado mais da santificação. Não é se falado mais da purificação, da leitura, da oração, da consagração. É se falado das coisas terrenas. O que você pode obter. É se falado do carro. É se falado da casa. É se falado muito em encher o bolso de dinheiro. E quanto mais isso é se falado, quanto mais isso é anunciado, as escrituras e as profecias que falam da volta do Senhor têm se ficado de lado. Mas graças a Deus estamos num lugar onde é falado da volta do Senhor Jesus, que é onde nos prepara. Aqui é um lugar onde Deus levanta atalaias para avisar que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo está à porta. Mas você vê as gerações, os exemplos que Jesus dá,
que quanto mais avisos foram dados, menos pessoas ouviram. Quanto mais foi avisado, menos acreditaram. Quanto mais se mostrava, menos criam. E você vê diante dos seus olhos uma geração que a cada dia ela tem ficado incrédula. Ela tem ficado cega. Ela não tem acreditado. Talvez você conheça alguém que, se você falar da volta de Jesus, ele já nem crê mais. Ele já não acredita mais. Mas a palavra do Senhor fala que ele não é o filho do homem para que minta. Dito não faria, falado não cumpriria. Deus é fiel na sua palavra. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. E você vê que Jesus, ele quer explicar a essa geração o sinal da sua vinda. Ele quer explicar a essa geração como sucederá. Não é à toa que a palavra fala que quando ele vier, será que ele acharia fé na terra? Será que ele encontraria pessoas que iriam perseverar mediante a tanta incredulidade? Você sabia que incredulidade pega, irmão? É como se fosse uma doença. Se você andar muito com alguém que é incrédulo, ele vai minar sua fé. E vivemos isso. Você prega, você fala, você mostra, você anuncia. E mais as pessoas deixam de acreditar. A tal ponto delas anunciarem, não quero que Jesus volte agora. Eu preciso casar. Eu preciso ainda fazer minha faculdade. Eu tenho sonhos a se realizarem nessa terra. Mas deixa eu te falar, o maior sonho daquele que serve a Deus não é nada do que vem da terra. O maior sonho do servo de Deus é estar com Cristo na glória. É estar com o Senhor. Não é viver nessa terra. A Bíblia fala que tudo isso vai passar. E Jesus, ele veio falar que o reino dele não é daqui. O reino dele é do céu. Ele veio para preparar aqueles que querem viver com ele verdadeiramente. Que não querem viver uma vida terrena. Paulo vai falar que aquele que espera em Cristo somente nessa terra, somente pelas coisas perecíveis, físicas, ele é o mais miserável de todos. Por que Paulo fala isso? Porque carne é migalha, irmão. Diante do céu, diante da promessa de você estar com o Senhor no céu, carro, casa, ainda que a sua conta bancária esteja cheia, isso é migalha. Diante daquilo que Deus quer te dar. Porque tudo nessa terra passa, tudo que nessa terra vai ser destruído. O homem rouba, a traça e a ferrugem consome, mas aquilo que Deus te dá, ele é eterno. Ele permanece contigo para todo sempre. Então o Senhor sempre veio com suas mensagens preparar, mas ele começou a anunciar que antes seria necessário que o Filho do Homem viesse a sofrer. Ele está lembrando a mim e a você a sua passagem aqui na terra. Ele está fazendo eu e você lembrar de como foi a caminhada do Senhor Jesus, que sendo rico, como a Bíblia fala, se tornou pobre, para que eu e você, sendo pobre, a qual eu e você não temos nada, sejamos ricos para com Ele. Ou seja, lembra como foi a passagem de Jesus? Nasceu numa manjedoura. E quando Jesus é morto, nem lugar tinha para ser sepultado. Mostrando que nessa terra não tem nada. Tudo vai ficar ali. Lembra de como foi sua caminhada espinhenta? Lembra de como foi a sua caminhada dura? Lembra de como foi a caminhada do Senhor Jesus com muito trabalho? Jesus sofreu essa terra, ensinou. Em toda a sua trajetória mostrou, foi o maior exemplo que eu e você temos. O maior exemplo nessa terra. Por isso que a palavra fala que eu e você devemos imitar quem? O pastor? O diácono? Eu, que sou falho, pecador? Imitar quem? A Cristo.
Porque em tudo foi tentado, porém não pecou. Não errou. Foi perfeito. Então ele está mostrando como eu e você devemos. Porque todo homem foi tentado. E numa área da sua vida errou. Em uma área da sua vida caiu. Em uma área da sua vida vacilou. Errou. Jesus não, foi perfeito em toda a sua caminhada. E ele mostrando que ele iria padecer. Por que tanto sofrimento, irmão? Por que tanta dor? Porque a pior morte que o ser humano poderia experimentar, ele experimentou. Para abrir uma porta de salvação para todo aquele que nele crê. Toda essa dor, irmão. Todo esse martírio. A cada pontada, a cada chibatada que ele levava, a cada pedaço do seu corpo que era tirado, ele estava olhando para mim e para você. Mostrando para mim e para você que aquela morte com tanta dor não foi para a gente se apegar aqui, porque ele foi preparar lugar para mim e para você. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos, se afastaram da glória de Deus. E por meio do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados. Aleluia. Nós fomos reconciliados para a glória de Deus. Todo esse sofrimento, mostrando para mim e para você, a qual na nossa caminhada devemos ser forasteiros e peregrinos em terra estranha. Sabemos que a nossa vida ela segue. Temos que trabalhar, temos que pagar as nossas contas, sim. Temos que honrar os nossos compromissos, sim. Mas o foco não é esse. A Bíblia não manda a gente focar nas coisas de baixo. A Bíblia manda você focar nas coisas que são do alto. Você tem que acordar, você tem que dar as primícias para o Senhor. Quem trabalha vai trabalhar. Quem tem as suas tarefas dentro de casa tem que fazer as suas tarefas. Há tempo para todas as coisas, sim ou não? Sim. A Bíblia não impede e nem fala que é pecado eu e você se divertir. Temos que passear, temos que se divertir, sim. Há tempo para tudo. Quem tem filho, passeia com o filho. Quem é casado, passeia com a sua esposa, com o seu marido. Há tempo para todas as coisas, mas a Bíblia fala: se você vai lavar louça, se você vai trabalhar, teu olho tem que estar no alto. Teu olho tem que estar na promessa. Teu pensamento, ele não pode esquecer de maneira nenhuma da promessa. Porque muitas das vezes, irmãos, quando a gente esquece, é como se nós falássemos para o Senhor que foi em vão a morte do Senhor. É como se falássemos para o Senhor que Ele morreu à toa, sendo que Ele não morreu à toa. A morte do Senhor foi a pior morte que o ser humano poderia passar, e Ele passou. Ele não desistiu. Ele foi até o final por causa de mim, por causa de você. Por amor. Como nós louvamos aqui, amor incomparável. Porque Deus nos ama, é um amor sem limite. E Romanos vai falar que é um amor que nos amou não dando glória a Deus, não dando aleluia. Foi quando eu e você éramos pecadores. Quando nós, muitas das vezes, estávamos num momento que nós virávamos as costas para o Senhor. Quantos bilhetes você já não rasgou, eu já não rasguei. Quantos convites para a casa do Senhor e você já não rejeitamos? Quanto chamamento do Espírito Santo, quantos convencimentos nós endurecemos o coração e preferimos viver a vida aí fora? Foi nesse momento, quando nós escarnecíamos, quando nós batíamos no peito com as nossas atitudes, que Deus não existia, foi nesse momento que Deus manifestou o seu amor, quando nós estávamos lá fora perdidos.
E agora, com o conhecimento que nós temos, com a palavra que chegou até nós, com o resgate, a Bíblia nos mostra que nós temos um alvo e nós não podemos esquecer desse alvo. A Bíblia nos mostra que nós temos uma promessa e nós não podemos esquecer dessa promessa. Nós não podemos esquecer dos mandamentos do Senhor. Você vê que na Babilônia, Deus queria tirar aquele povo do cativeiro. E aquele povo ele não ouve. Aquele povo ele não dá crédito. Aquele povo ele não ouve os profetas que anunciavam que viria o cativeiro se aquela nação não abandonasse. E eles eram levados para uma terra estranha, aonde a terra não adorava a Deus, aonde a terra não glorificava o nome do Senhor. E ali o tempo vai se passando. E quando o tempo está se passando, irmãos, numa terra estranha, aonde eles estão afastados, não tem um tempo para adorar, mesmo assim eles conseguem conquistar. Um consegue comprar uma parte de terreno, daqui a pouco um começa a trabalhar, daqui a pouco começa a conquistar, daqui a pouco começa a ter, sendo que a Bíblia relatava que eles sairiam dali, que eles não seriam dali, que haveria uma terra que estava preparada para eles, mas eles se acostumaram ali, aonde que não eram para acostumar. Você vê que quanto mais você avisa que tem um lugar maravilhoso, as pessoas não estão nem aí, porque elas preferem mais a terra. Elas preferem mais aqui porque conquistaram algo. Tem o seu conforto. Tem a sua conta bancária cheia. Mas deixa eu te falar, irmão, você não é daqui. Você não ficará aqui. Você não levará nada do que você tem. Você não levará nada do que você conquistou. Sabe o que eu aprendo, irmão? Que Deus é um Deus que abençoa, sim ou não? Muito. Deus é um Deus que ama, sim ou não? Muito. Deus tem abençoado a nossa vida? Muito. Deus tem nos dado inteligência e sabedoria para a gente conquistar muita coisa. Mas tudo que nós temos, tudo que Deus deu, tudo que nós conquistamos, nós temos que gostar. A única coisa que nós devemos amar é o Senhor. Porque quando nós amamos as coisas nessa terra, aí a Bíblia vai falar que você não pode amar dois senhores. Amor é para um só, irmão, e se chama Cristo. Gostar, a gente gosta das coisas, porque conquista, suor, Deus abençoa, mas amor não. Amor é dedicado só ao Senhor. E esse povo amou tanto isso, que esqueceu de amar o Criador do céu e da terra. E quando a pessoa ela ama, ela se dedica. E como que está o mundo que a gente vive hoje? Como está a dedicação das pessoas hoje? Você vê desenfreadamente que as pessoas estão se dedicando muito mais para as coisas físicas, para as coisas terrenas, do que para as coisas espirituais. E a dedicação nossa, ela mostra realmente quem nós somos. Se verdadeiramente a gente quer, se a gente quer o Senhor, se a gente quer o poder, a unção para fazer a obra do Senhor, ou a gente quer conquistar as coisas dessa terra. E o povo se acostumou na Babilônia, e vai passando o tempo, daqui a pouco estava cultuando outros deuses, ficou fraco. Porque quanto mais você afasta de Deus, quanto mais eu e você se afastamos de Deus, menos características de Deus a gente vai ter, até perdê-la ela totalmente. Por isso que Deus nos chama para se consagrar o tempo todo, para que você venha estar perto dEle, para que você venha ter mais Ele. Porque essas coisas que tem na terra, irmão, não vai nos salvar. Não pode escrever nosso nome no livro da vida. Não vai ser as coisas dessa terra que vai transformar nossos corpos. Não vai ser as coisas dessa terra que vai fazer a gente andar sobre ruas de ouro. Não vai. Quem vai fazer vai ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aquele que crê na sua palavra. Então ele fala da promessa, ele fala para você lembrar de toda a caminhada do Senhor, porque a caminhada do Senhor, a morte do Senhor, fez a palavra chegar até você. A morte do Senhor
faz você relembrar da onde Deus te tirou, porque lembra do passado. Lembra da onde Deus nos tirou. Porque hoje, irmão, se nós temos algo, é a vida na presença de Deus. E esse é o maior tesouro que eu e você temos. Eu posso estar com o bolso aqui vazio. Você pode estar com o bolso aí vazio e achar que não tem nada. Mas a maior riqueza do homem não é o que está por fora, é o que está por dentro, que é a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso, lembre do passado. Lembre da onde Deus te tirou. E lembre da onde Ele quer te levar. Por isso, ele fala, pois assim aconteceu no dia de Noé. Ele está fazendo uma alusão para você lembrar do passado. Geração de Noé era uma geração que se dedicava a viver a sua vida normal. Uma geração que entristeceu ao Senhor. Uma geração que fez Deus ficar triste porque ninguém lembrava de Deus. Desenfreadamente, aquela geração ela pecava. Desenfreadamente, aquela geração ela errava. Porque pecado é errar o alvo. Eles esqueceram do Senhor. Mas Deus, por infinita misericórdia, mesmo a geração falhando, pecando, errando, Ele deu uma oportunidade. Ele se revela a Noé e fala, prepara a arca. E começa a pregar. Começa a anunciar. Aí eu te falo, irmão, tinha lugar para mais gente, sim ou não? Tinha. Mas por que não entrou? Porque não deram crédito. Região montanhosa, não chovia. Aí você entende que a Bíblia fala que Deus pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. E as coisas de Deus são loucura para quem não crê. Mas para quem crê é poder de Deus, amém? Era loucura aos olhos do ser humano fazer uma arca. Mas na loucura do ser humano, Deus quis salvar. Irmãos, imagina comigo. Começa a imaginar a Bíblia nos relatando como será o arrebatamento, irmão. Se não for gerado fé em mim, você vai ter de maneira nenhuma. O sol vai escurecer. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. A Bíblia fala que o céu será enrolado como um pergaminho. Tem noção, irmão? Como será? E no tocar da trombeta virá o Senhor com seus anjos, com seus soldados, com seu exército. E nesse momento a Bíblia fala que os santos serão transformados. Tem noção, irmão? Mas a Bíblia fala que é uma palavra digna e fiel, de total crédito e de total aceitação. É uma palavra fiel. É uma palavra digna de todo crédito. Foram pregados anos. Não foi pregado um ano. Foram pregados anos. 100 anos, vamos se dizer. Quanta geração já não se passou ali? Talvez 2, 3 gerações. Pessoas nasceram e viram aquela construção. A Bíblia fala que Noé foi um homem que foi símbolo de chacota, zombavam dele, mas ele estava ali fiel à palavra de Deus. E não é assim, irmão, quando você fala que Jesus está voltando? A igreja hoje não é uma palavra que para muitos é chacota, que é mentira. Não há uma profecia que Pedro fala, desde os tempos passados, eu já vi isso e nada acontece. E os escarnecedores têm crescido. Não é assim quando você anuncia e fala, as pessoas zombam, as pessoas não acreditam. Aí a Bíblia vai falar em Mateus que o tempo foi se passando. E quando chegou o tempo, a Bíblia diz que Noé entrou e eles nem notaram. Por isso que Jesus diz que ele virá como ladrão. Eu não sei se você já foi assaltado um dia, graças a Deus eu nunca fui. Mas Jesus ele fala,
Se você soubesse que o ladrão, a hora que ele viria, você se prepararia, sim ou não? Se prepararia. Porque você sabe o que está vindo na sua direção. O que o Senhor quer falar com isso? Que ele virá como relâmpago. Não é porque a igreja começar a se preparar, a igreja já tem que estar preparada. Porque a gente sabe o dia, a gente sabe a hora. A Bíblia mostra as estações, a Bíblia mostra momentos, a Bíblia mostra pelas profecias o tempo, mas não mostra a data, não mostra o dia. Por isso que a Bíblia fala que eu e você, a igreja do Senhor, ela tem que estar adornada. Porque hoje pode ser o último dia da minha e da sua vida. Aí o Senhor fala, o que você tem, o que você está preparado se eu pedir a sua alma? Ou seja, nós já temos que estar preparados. O povo comia, o povo bebia, o povo se divertia, fala que dava em casamento, ou seja, prioridade, o matrimônio, alianças com essa terra, e esqueceram do convite do Senhor que Deus destruiria, não creram. Agora fala comigo, Deus destruiu sim ou não? Quem creu foi salvo. Uma geração incrédula, uma geração que não creu. Jesus dá outro exemplo sobre a geração de Ló. Uma geração que envergonhava muito ao Senhor. Uma geração, como foi pregado aqui, sobre imoralidade sexual, onde elas queriam se deitar com anjos do Senhor, de tamanho pecado. A Bíblia fala que essas cidades, o cheiro subia perante o Senhor e fedia as narinas do Senhor. Uma geração que vivia desenfreadamente em pecado. Vivia falhando. Vivia comprando. Viviam se divertindo, plantando e construindo. Apesar de pecado, irmão, Sodoma e Gomorra era uma cidade muito próspera. Era uma cidade que crescia muito financeiramente. Se eu não me engano, Gênesis 13 vai falar de uma briga de Abraão com Ló. E você vê a humildade de Abraão falando, não precisa disso. Não precisamos brigar. Por quê? As ovelhas de cada um estavam crescendo, se reproduzindo, então o campo começou a ficar pequeno. Então Abraão fala, dá a oportunidade para ele escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde ele olha? Para Sodoma. Porque é uma cidade que estava prosperando muito, apesar de todo o pecado, apesar de toda a mazela, apesar de estar entristecendo ao Senhor. Ela era uma cidade grande, rica, próspera. E para onde ele vai? Você vê que nós temos um conhecimento, que Pedro fala que essa terra será destruída por fogo. E mesmo assim as pessoas não dão crédito, e mesmo assim as pessoas não crêem. E qual é o foco principal? Fugir dessa terra? Não. Construir. Enriquecer. Você vê, irmão, que o que faz o falso profeta ser falso profeta são os que seguem. E o que tem mais crescido diante de mim e de você? A doutrina da prosperidade. O diabo sabe muito bem aonde pegar o homem. Como já foi falado aqui, irmãos, que nós venhamos a ser maduros. Não é proibido você ser rico. Não é proibido você prosperar de maneira nenhuma. Mas é proibido você amar mais isso do que a Deus. Focar só nisso e esquecer das coisas de Deus. E o foco dessa geração era tanto nessas coisas que eles se esqueceram e pereceram. Ficaram debaixo de fogo. E a Bíblia vai falar que acontecerá exatamente assim, quando chegar o final, a vinda do Filho
do homem. Será que é só eu que percebo como as pessoas desenfreadamente ela tem buscado por conquistas? É falado diversas vezes, irmãos, diversas vezes nesse púlpito, pelos nossos pastores, pelos diáconos, pelos obreiros, pelos irmãos que pregam, pelas irmãs que pregam, que a prioridade no final, nesse tempo que nós estamos vivendo, é a consagração, é a oração. Hoje as pessoas, elas trocam isso. Se você falar, vamos fazer um culto de oração, dá quantas pessoas? Dá poucas. Como já foi falado aqui, se não oram dentro de casa, como que vão orar na igreja? Se não se consagram no íntimo, como se vão se consagrar na igreja? Se não tem prazer nas coisas espirituais, vão ficar de fora. Então você vê nitidamente qual é a prioridade hoje. A Bíblia mostra exemplos, irmãos. A Bíblia mostra promessas aos discípulos que eles ficariam em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Primeira palavra, ficai, obediência. Eles obedeceram. Porque eles queriam provar o poder de Deus. E eles perseveraram naquilo ali. Eles perseveraram. Até que um dia o poder de Deus desceu. E olha quantos milagres eles fez. Irmão, teve um dia que eu estava sentado nessa cadeira. Talvez você já passou por isso. Quando eu era novinho, a gente vê esses desenhos aí, onde mostra poderes, super-heróis. E talvez você já pensou consigo, eu já pensei comigo, pô, eu podia ter esse poder. Sim ou não? Eu queria ter um poder de teletransportar, eu queria poder voar, eu queria poder... Porque vai mexendo com a nossa mente quando a gente é novo, né? Aí eu, dentro da casa do Senhor, o Senhor me fez lembrar o que eu pensei quando eu era pequenininho. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Até existe a questão do homem ter poder. Porque eu quero dar, mas as pessoas não querem. E eu realmente, quando eu era ímpio, eu queria poder, mas aquele poder, porque eu não conhecia Deus, que o humano mostrando através de desenhos, através de filmes, através de séries, e aquilo vai mexendo na sua cabeça, mas o poder não para glorificar o nome do Senhor, mas para que eu viesse ter e usufruir disso, ou poder conquistar através disso. E o Senhor querendo dar poder à sua igreja, a igreja não quer. De você ser poderoso através do Senhor, de Deus te ungir, de Deus querer te dar poder para você glorificar o nome dele. As pessoas não estão focando nisso. As pessoas não querem isso. Elas querem conquistar. Aonde a Bíblia mostra para você que nós devemos depositar o nosso tesouro aonde? No céu. Aí eu me pergunto, pastor, a conta bancária de alguns no céu está vazia ou está cheia? Imagina. Porque a gente tem uma aqui na terra. Nossa conta bancária é onde a gente move o nosso dinheiro para poder buscar. Talvez a conta de muitos estão cheia. Mas a conta que Deus quer que você encha é a conta celestial. Ajuntar tesouro no céu, irmão. O foco é lá. Porque a Bíblia vai falar que Deus é poderoso. Olha que a Bíblia fala que Deus é poderoso para guardar o seu depósito. Olha que maravilha. Homem nenhum vai roubar, ladrão nenhum vai roubar, traça, ferrugem não vai consumir. Está lá. Aqui não. Homem te rouba, a traça, ferrugem consome. Se o banco quebrar, sumiu, falência, você vai perder. Mas o que você fazer para Deus não é em vão. Você não vai perder, porque Ele é poderoso para guardar o seu depósito. Assim diz a palavra do Senhor. Então o tempo que eu e você temos, irmãos, é de olhar para o alto. A gente se preocupa tanto com tantas coisas. Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? A gente se dedica tanto para as coisas dessa terra. E a gente esquece de dedicar
aquilo que verdadeiramente o Senhor nos mandou fazer. Porque Ele morreu para isso. A Bíblia fala que eu e você temos que buscar primeiro o quê? O reino do céu. As coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor virá sobre nós e nos alcançarão. Vai vir. As bênçãos vão vir. Mas o ser humano mudou isso. Ele colocou o primeiro mandamento, que é buscar as coisas primeiro, o reino, jogou para baixo e jogou a bênção lá em cima. Não, primeiro a bênção e depois o Senhor. E por isso, irmãos, estão vazios. E por isso a depressão tem crescido. Por isso as pessoas hoje não têm mais prazer de viver, porque a verdadeira vida não está dentro. A verdadeira alegria não está dentro. A Bíblia fala que eu e você somos vasos de barro, que habita um tesouro dentro, para que a excelência não venha a ser nossa, mas a excelência do Senhor. O verdadeiro tesouro, irmão, é a presença do Senhor. Glória a Deus. E que a gente venha aumentar cada dia mais essa presença. Porque as pessoas estão esquecendo que Jesus está voltando. As pessoas estão esquecendo das profecias. Você vê, irmão, que há uma profecia de sono. Há uma profecia de relaxamento. Só dorme quem relaxa, irmão. Só dorme quem está em conforto. Por isso que dorme. Porque está tudo tranquilo. Aí dorme. Agora fala para mim, está tendo um tiroteio do lado da sua casa, você vai dormir? Porque você está vendo que pode acontecer alguma coisa. Você vai ficar em alerta. Ou seja, diante de tantas profecias, diante de tantos fatos, muitos estão esquecendo de ficar em alerta. Muitos estão esquecendo de vigiar. Estão dormindo. Estão confortáveis. Estão relaxados. Aí a Bíblia vai falar para mim e para você que eu e você temos que lembrar da mulher de Ló. Por que esse exemplo, irmão? Porque a Bíblia fala que ela olha para trás. Quantos têm retornado à vida que um dia o Senhor livrou? Diante da promessa, desde o iniciar desse culto, até esse momento que nós estamos aqui, ouvindo essa palavra, a volta do Senhor está mais perto ainda. Está mais perto, o Senhor já está às portas. Quantas pessoas estão retornando? Quantas pessoas estão olhando para trás? Sabe o que prendeu ela ali? Porque eles eram bem financeiramente. Tinha terras, tinha gado. Minha primeira pregação, eu lembro até hoje, do jovem rico. Jesus não falou que ele era para vender tudo e dar aos pobres e ele ficar pobre. Jesus estava mostrando ali a ele que ele era egoísta. Que ele tinha bastante, se ele pudesse tirar uma parte e ajudar quem não tinha. Ou seja, ele estava preso àquilo ali. Você vê que ele se entristece e vira as costas para o Senhor. Por quê? Ele tinha muitas coisas. Era rico. Tinha muitas propriedades. E a Bíblia não relata mais dele. Só Jesus o sabe. Ele virou as costas e foi embora. Porque tinha muitas coisas. As pessoas não querem abrir mão. Não é que Jesus está falando para você largar. Não é que Jesus está falando para você deixar de se divertir, viver a sua vida. O Senhor só quer um tempo da sua vida. O Senhor só quer que você lembre dele. O Senhor só quer que você se dedique a ele. O Senhor não está falando para você pegar tudo que você tem, jogar fora e seguir ele, não. Você tem que pagar, você tem que viver, você tem que pagar suas contas, você tem que trabalhar. Mas de maneira nenhuma eu e você podemos negligenciar o tempo do Senhor. E mesmo sabendo, porque ela ouviu que viria enxofre, que viria fogo, ela voltou, irmão. Ela não deu crédito. E olha o que aconteceu. Estátua de sal.
presa às coisas materiais. E nós não podemos ficar presos àquilo que nós temos. Não podemos ficar presos àquilo que nós ganhamos, conquistamos. Isso tudo vai passar. Você pode viver a sua vida, mas de maneira nenhuma deixa de olhar o foco. Deixa de olhar o que está acontecendo diante. Não esqueça da promessa. Não esqueça de Jesus, irmão. Não esqueça. Porque é uma promessa grandiosa que a sua igreja tem, que Ele virá nos buscar. É uma promessa grandiosa, irmão, que eu e você não podemos deixar de maneira nenhuma para trás, esquecer disso. A gente não está falando de um período de férias, que você tira ali suas férias. É toda a nossa eternidade. É todo o nosso fim. Porque a morte não é o fim. A morte, no momento que eu e você caímos aqui, dá o início. Tanto para bem, quanto para mal. Tantos para os que vão viver a vida eterna no repouso com o Senhor, tantos que vão perecer no fogo eterno. Isso aqui só é um momento, irmão. Tudo vai passar. E no caminho estreito, irmão, não vai passar bagagem nenhuma. No caminho estreito não tem espaço para mala. Não tem espaço para pochete para você levar seu dinheiro. No caminho estreito não passa carro. Ainda que você queira desmontar seu carro, não vai passar. Só quem vai passar nesse caminho estreito é quem tem a presença do Senhor. Aí passa. Irmão, se nós colocarmos na balança, irmão, quantas pessoas têm matado uma ou outra por causa de migalha? Rico e o Lázaro. Um homem rico, um homem próspero. Se ele tirasse um pouquinho do que ele tinha, nem mexeria na conta bancária dele. Um homem altamente egoísta, sem misericórdia, sem amor. Um homem mendigando a sua porta. Você vê, irmão, que naquela época havia muitas necessidades. Havia muitos naquele local, pessoas que precisavam, mas tinha uma porta. Todo dia ele estava vendo. E aquele homem comia das migalhas. Naquela época, irmão, não tinha um paninho que a gente pode limpar, uma toalhinha que depois ali a gente passa na boca. Era pegado um pão seco, rasgado e passado na boca, jogado fora. Aquilo era a migalha que Lázaro comia. Aí morre o rico. Aí a Bíblia vai falar que ele vê pai Abraão e começa a clamar. Foi querer ter vida de oração no momento errado. Tinha vida na terra, não orava. Foi querer orar no momento errado. E você vê que ele insiste, ou seja, insistência, persistência. Não tinha uma vida de oração quando estava vivo, não persistiu, não perseverou, foi querer ter uma vida de oração com persistência no inferno. Já era. E a consciência estava lá, irmão. A consciência permanece. Como que ele reconheceu Abraão? Como que ele reconheceu Lázaro? Você vê, irmãos, que ele viveu a sua vida regaladamente. A Bíblia fala que regaladamente ele viveu a sua vida. E se ele conhecia Abraão, é porque ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá. Ele poderia dedicar a vida ao Senhor, ele não dedicou. Ele dedicou as suas riquezas e esqueceu do Senhor. E o momento que nós estamos, irmão, é vida de dedicação ao Mestre. É vida de dedicação ao Senhor. Lázaro descansou. Agora me fala, irmão, um mendigo morre e vai para o céu. Tinha vida de oração, sim ou não? Tinha, irmão. Era pobre. Comia das migalhas. Tinha vida de consagração, sim ou não? A Bíblia fala que os cães vinham e mordiam lambiam as suas chagas. Não era rico, não tinha tempo para passear, não tinha tempo para se divertir, não tinha saúde.
Mas o coração dele estava onde? No Senhor. Agora um homem que não tinha saúde tem vida plena. Agora um homem que estava sendo abandonado, que foi abandonado, que não tinha atenção, está sendo consolado. Um homem que era pobre, que comia da migalha que caía, agora é rico. Então a Bíblia está mostrando que a nossa riqueza, ainda que a gente tenha nessa terra, ela não está aqui, a nossa riqueza está no céu. Nossa riqueza está no céu. Então não deixa que o seu foco mude. Porque você pode usar a sua roupa, a sua marca mais cara. Você pode vir com o melhor terno mais caro. Mas essa roupa que você comprou, que você gastou, que você fica feliz por estar com ela, que você conquistou, que você agora esbanja, não vai ser essa roupa que você vai entrar no céu. A roupa que você vai estar no céu é a roupa que Jesus te dá, vestes brancas. Então a gente se dedica tanto para ter a melhor marca, para ter a melhor roupa, sendo que as vestes já estão compradas para mim e para você. Olha que maravilha, irmão. A gente se dedica tanto, irmão, a construir casa, a aumentar e fazer acontecer. Aí passa o tempo, tem que estruturar, aí tem que fazer isso, aí troca cerâmica. A nossa casa já está pronta. E a gente gasta, a gente se endivida, a gente corre para ali, corre para lá, sendo que a nossa casa é de graça, que Jesus fez no céu. E a gente se dedica tanto, aí a casa fica aí, as coisas ficam aí, e o Senhor está alertando o tempo todo para a sua igreja, como foi o retiro das irmãs, o anúncio: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Momento de se preparar. Jesus está às portas. Momento de se preparar. Eu não ia pregar, não. Peguei. O pastor falou comigo, tem uma mensagem ali. Entendeu? Não tenho esboço, não tenho nada. Não guardei nada. Não escrevi nada. É o Senhor mostrando para mim e para você que Ele quer salvar. Porque Jesus morreu para todos, irmão. Mas para a salvação, todos vão querer. Todos vão querer esse convite de salvação. Todos vão querer morar com Ele. Porque tem gente que está acostumada com a terra. Infelizmente. Tem gente que já se acostumou em morar aqui. Tem gente que já ama morar aqui, não quer sair. Vai ficar aí. Mas aquele que entende que não é daqui, aquele que entende que é forasteiros e peregrino em terra estranha, a terra é estranha, irmão. A terra só nos causa dor. As terras, as coisas dessa terra, as coisas que nos rodeiam, nos ferem o tempo todo, nos machucam o tempo todo. Situações, Jesus fala que nessa terra nós teríamos aflições. Pastor Jorge pregando aí, que saltou na minha mente, não é aflição no singular, no plural. Você está passando uma luta agora? Ela vai passar, mas vai vir outra. Como o ser humano consegue amar um lugar desse, de luta, de adversidade, de problema, de enfermidade? Lá não vai ter isso, irmão. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá doença, novos céus, nova terra. Lá, meu irmão, não haverá mais cansaço. Lá a gente não irá mais entristecer o nome do Senhor. Lá não vamos mais ferir esse corpo corrupto, que erra todo dia contra o Senhor, que faz o Senhor chorar. Esse corpo será transformado. Aleluia. Você vê esse ano quantas pessoas morreram fazendo lipo, querendo transformar, botox para lá e para cá, querendo mudar. Quantas pessoas morreram? Ou seja, Deus errou o formato que fez. Deus errou, irmão. Deus não errou. Porque a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, o sol que governa de dia, pela sua palavra. A lua, as estrelas que brilham à noite, pela sua palavra. Tudo que você vê, Ele fez pela sua palavra. Mas quando chegou eu e você, Ele botou a mão.
Você sabia que a sua sobrancelha foi Deus que fez? Você sabia que o cílio dos seus olhos foi Deus que fez? Seu cabelo foi Deus que modelou? Seu rosto foi Deus que modelou? Você sabia que o seu corpo foi Deus que modelou? Tudo, irmão. Estou de sapato. Ninguém está vendo o dedo, ninguém está vendo o calcanhar. Imaginou, irmão, se eu corto meu calcanhar e meu dedão, será que eu consigo ficar de pé? Deus modelou, irmão, tudo perfeito. Mas o ser humano, com as suas atitudes, ele tem mostrado para Deus que Deus errou. Sendo que Deus não erra, Deus é perfeito. Se Ele está falando para você se preparar que Ele vai vir, Ele virá. A Bíblia fala que ainda resta um pouquinho de tempo, porque Ele virá e não tardará. Ainda que muitos pensem que está demorando, Deus é fiel na sua promessa. Deus não tarda, Deus não demora. Mas ainda espera que o ser humano chegue ao pleno conhecimento do arrependimento, que ele venha se arrepender, para que venha morar com o Senhor. Então, irmão, não é uma palavra que vai te dar muito glória, que vai te trazer muita alegria, mas é uma palavra que te desperta. Amém, Senhor. É uma palavra que me desperta. Porque talvez você entrou aqui, eu entrei aqui com multidões de pensamentos, com brigas na mente, problemas, adversidade, a gente foca tanto nisso. Às vezes o nosso corpo está no culto, a nossa mente está no problema, a nossa mente está na adversidade. Nosso problema, olha que exemplo que Deus nos deu de Lázaro. Não tinha nada, irmão. Mas o que precisava ter, ele tinha, era a presença. Aleluia. Então foque nisso, ter a presença. A primeira coisa que você tem que ter é o Espírito Santo de Deus. É a primeira coisa que eu e você temos que ter, é a presença, porque foi dado para mim e para você de graça. Porque todos foram avisados. Todos foram avisados. Você acha que Deus não quer salvar a todos? Claro que quer. Você acha que Deus não quer libertar a todos? Claro que quer. Lembra da parábola do banquete? Ainda há lugar. Glória. Tem lugar para todo mundo, irmão. Tem espaço. Porque Deus quer que você participe desse grande banquete. Às vezes eu fico me pensando, querendo imaginar o tamanho da mesa. Fico imaginando comigo mesmo esse banquete. Imagina a gente lá, irmão, todo mundo de veste branca, coroa na cabeça, os galardão, o Senhor na mesa, esse grande banquete. Olha que maravilha. Aí falta luz aqui, imagina o desespero. Falta luz dentro de casa, lá não vai precisar disso não. Ele é a nossa luz, Ele que iluminará tudo. A gente fica com fome, já está dando horário, já fica dando aquele nervoso. Quer ir para casa jantar e o pensamento já desfoga, né? Por causa da fome. Lá não vai ter isso não, irmão. Cansaço, você veio do trabalho, aquela fadiga. Só você sabe como você chegou aqui. Lá não vai ter isso não, irmão. Repouso eterno. Descanso com o Senhor. Olha que maravilha. Essa é a palavra. Foque nas coisas que são do alto. Não se esqueça jamais, todo dia quando você acordar, lembre, Jesus está voltando. Hoje é mais um dia que Ele pode voltar para mim. Esteja preparado, que a nossa vida é como vapor, aparece logo, se dissipa. Então eu e você temos que estar preparados, santificados, consagrados, lendo a palavra de Deus, se consagrando, para se preparar para esse grande casamento. Se prepare para o seu esposo. Começa a se arrumar, você que não está arrumado. Começa a se cuidar, você que não está se cuidando. Porque você que casou, você se dedicou para o seu casamento terreno. Porque com o seu melhor marido, o seu Senhor, o seu Salvador, você não quer se adornar. Você não quer se preparar.
Porque ainda, muitas das vezes, a gente leva uma vida de solteiro. Irmão, a gente não está solteiro, a gente está comprometido com o nosso Deus. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Não leve uma vida de solteiro. Já foi feita uma aliança. Já foi preparado tudo, está tudo preparado, irmão. Tem gente que talvez casou há pouco tempo que está pagando aí, ó. Quem vai pagar, está tudo pago. Jesus pagou tudo, não se preocupa não. Só faça a sua parte. Se veste, se vista, se adorme. Fica bonitão, fica linda para o seu esposo. Porque ele virá. Não foque nas coisas terrenas. Foque nas coisas espirituais. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Jorge. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas como essa palavra falou no meu coração nessa noite de hoje. E Deus tem pressa nisso. Ele tem pressa em salvar a sua igreja, em libertar a sua igreja, em chamar a atenção, despertar a sua igreja para a vinda desse Senhor, desse Deus maravilhoso. Ele tem pressa a cada dia. Por isso que Ele age dessa maneira, Ele fala dessa maneira ao nosso coração. Eu conversando com o pastor aqui, só um pedacinho, pastor, que eu vou comentar aqui, depois o senhor fala. Um pedacinho aqui, louvado seja o nome do Senhor, aonde o Márcio falou da palavra do Senhor, e ele ligou até o 32 aqui, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor ele fez questão de mostrar para mim e para você do que ocorreu naquele momento com aquela mulher. Naquele momento ali, ele relatou, que ele mostrou, ele falou que ela estava pegada às coisas que ela deveria ter na sua casa, no seu lar, apegada a coisas materiais ainda lá dentro, por isso ela volta, ela vira. Aí logo embaixo, que me chamou a atenção, mostrando ali o pastor, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, e ele vai dizer, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. De repente ela pensou em algo que ela deixou lá, que provavelmente poderia ser útil para ela lá na frente. Ela tentando voltar. Qualquer, aleluia, que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salvá-la. É não olhando para trás. É olhando para frente, para Cristo Jesus. Para Cristo Jesus. Tem mais um detalhezinho que o pastor vai falar daqui a pouco para vocês. A gente conversando, ele falou, não pastor, fala o Senhor. Fala o Senhor para a igreja nesse dia de hoje, que vai ser bênção. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a cada um dos seus filhos. Porque como foi dito no encontro, a unção, ela é sobre a igreja de Deus. Não é sobre tão somente o pastor, mas sobre a igreja. Podemos conquistar? Sim, podemos. É lícito. Você pode fazer, conquistar, mas isso não pode ser o nosso, o alvo, o foco não pode ser isso. O nosso foco tem que estar em Cristo Jesus. É nele. Ontem lá em Vaz Lobo eu falava no momento da pregação, do momento que nós ficamos ali numa tempestade, ali lá em Cabo Frio, o obreiro Fernando, a gente ali, o obreiro Diego também, junto com o pastor Eric, a gente estava naquela tempestade ali, chegou um momento
que o farol, a luz, para guiar a embarcação, para mostrar a direção, a gente já não via mais, o pastor ele já não via mais essa luz, e a gente ali, daqui a pouco ele foi remando e a onda levantando cada vez mais, até que chegou um momento que a luz ela apontou lá embaixo assim. Aí ele sabia a direção pela qual deveria navegar com aquele barco. Assim é na nossa vida também. A luz que é Cristo Jesus, a gente não pode perder o foco nela. É olhando, fazendo, trabalhando. O jovem, que é aquele que estuda, fazendo, estudando, mas olhando para Cristo Jesus. Porque em breve Ele vai vir buscar a sua igreja. Ainda que muitos possam dar por tardia, nós não. Nós cremos nessa promessa, nessa palavra, que Ele disse que Ele iria voltar para buscar todo o seu povo, toda a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor.